Oi, gente, meu nome é Maria, eu moro aqui em Sobradinho, Brasília, Distrito Federal, e vim contar um pouquinho do testemunho da história de vida do meu filho, como que Deus operou a cura na vida dele. Eu vou tentar ser o mais breve possível para não ficar um vídeo muito longo, tá? Sem também deixar os pontos importantes de lado. O que acontece? Eu vou contar para vocês do início de tudo, a minha gestação. Eu era uma pessoa que eu não tinha perspectiva de ter um filho, sabe? Eu tinha vontade de casar, mas nunca pensei por esse lado de ter um filho um dia. E se fosse pelo meu marido, desde quando primeiro dia que a gente casou, a gente já teria tido um filho, mas eu não me sentia preparada, apta, sabe, para esse mundo da maternidade. Eu tinha muito medo, não vou mentir não, eu tinha medo de ser mãe. O que acontece? Um belo dia eu conversando com a minha mãe sobre maternidade, né? E eu falei assim, a gente conversando, ela falou assim, eu não tinha vontade, eu falei que não. E falei a seguinte frase pra ela, eu falei assim, vou deixar Deus agir. Aí ela falou assim, mas como que você vai deixar Deus agir se você se previne pra não ter? E aquilo ficou martelando na minha cabeça, né? Juntamente com a vontade do meu marido de ter. E eu acho que Deus tocou fortemente no meu coração para ter. Tanto que da primeira vez que a gente tentou, foi uma surpresa muito grande. A primeira vez que eu deixei de tomar de adotar os métodos contraceptivos, na primeira tentativa, mais ou menos uns 15 dias depois eu comecei já a sentir, sabe, algo diferente, que tinha algo diferente. Aí eu fiz 3 testes e descobri que estava grávida. Daí, sabe, eu vi o agir de Deus. Marcaram para mim a primeira ultrassom, eu fui sozinha, meu marido estava trabalhando, minha mãe também não podia me acompanhar, eu fui só. E fui examinada pela doutora e lá ela me deu a seguinte notícia, que eu estava com um pouco de sangramento e que minha gravidez era de alto risco, porque o meu colo do útero era muito curto e dilatado. Então, a qualquer momento eu poderia sofrer um aborto. Gente, eu simplesmente sentei naquela cadeira lá de fora do consultório e chorei. Chorei, muitas coisas passaram na minha cabeça. E eu pensava, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? E sozinha chorei e quando eu terminei de chorar eu fui para casa. Aí já me encaminharam pro tratamento, né, de alto risco. Minha gestação inteira ia ser de alto risco, então acompanhamento seria de alto risco. E na segunda ultrassom que eu fui fazer, continuei no alto risco. Acompanhamento de gestante no SUS, você sabe como é que é, né? Você passa por vários médicos, então criou-se um dilema comigo. Como se tratava de alto risco, para não acontecer um aborto espontâneo, eu teria que fazer um procedimento chamado cerclagem. Depois vocês podem dar uma pesquisada, porque se eu for falar muito, vai ficar muito grande o vídeo, tá bom? Alguns médicos queriam, outros não. Eu fiquei naquele impasse. Faz, não faz. Um certo dia um médico optou, me internou, eu fiquei quase 12 horas em jejum. E ele saiu de plantão. Entrou outra pessoa no plantão. E essa outra pessoa decidiu não fazer. Por fim, eu voltei para casa e não fizeram. Isso, a gestação já vinha se estendendo. Gente, aí eu só tô falando um pouquinho como começou para vocês verem o dilema todo. Aí tá. Passei a gestação toda de repouso, até o belo dia que o Noah nasceu. Foi um parto super normal, tranquilo. A gente não fez a cerclagem, tá? Eles optaram por não fazer, eu segui a gestação inteira, graças a Deus a dilatação continuou, mas como repouso, eu fiz bastante repouso, porque eu não podia fazer caminhadas longas, não podia pegar peso, subir e descer escada. É um repouso, sabe, bem rigoroso. Por fim, o Noah nasceu tranquilo, foi um parto tranquilo, nasceu bem, sem nenhum tipo de problema, uma criança super saudável, criança, sabe, cheia de vida, e seguimos a vida. Quando ele tinha 5 meses de idade, eu estava na casa da minha mãe, e ele ele estava no meu colo, de repente ele começou a fazer assim com os bracinhos, e jogar a cabecinha e, tipo assim, revirar os olhos, sabe, jogar os olhinhos para trás. E eu fiquei desesperada. Aí eu fui pra emergência de Sobradinho, lá eles me atenderam, verificaram tudo nele, fizeram a triagem, não constatou nada. Falou-se, volta pra casa, se acontecer novamente você traz.
No dia seguinte, eu tinha uma consulta de rotina com ele no posto de saúde. Eu levei, durante a consulta, ele teve outros episódios dessa crise, né? Que eu achava que era uma convulsão. E lá nós ficamos quase 3 horas no consultório da doutora e nada dela conseguir identificar o que era, o que estava levando a essas crises. Pediu para me retornar para o hospital de Sobradinho. Lá eu fui novamente para o hospital de Sobradinho. Voltamos para o hospital de Sobradinho e isso a gente chegou por volta de umas 4 horas da tarde. E já tinha pessoas na nossa frente. Quando foi mais ou menos umas 6 horas, todo mundo que chegou depois de mim já tinha sido atendido. Aí eu fui falar com o guarda, né, que fica lá. Eu falei, moço, vê pra mim se o Noah Benjamin já foi chamado, porque todo mundo que chegou depois de mim já foram chamados e meu filho não. Aí ele foi. Eu falei assim, moça, ele já foi chamado. Eu falei, mas como assim? Eu não saí daqui em nenhum momento. Aí eu falei, tem como você verificar novamente? Ele foi, falou assim, ele já foi chamado? Aí eu falei, ele falou assim, ó, se você tiver algum problema, procura a chefe de equipe pra ver o que tá acontecendo. Aí eu fui atrás da chefe de equipe, não encontrei ela. Quando eu voltei, já era outro segurança. Aí eu falei, moço, o outro rapaz que tava aqui pediu pra mim poder ir atrás da chefe de equipe pra ver o que tá acontecendo com a ficha do meu filho. Eu falei, tem como você verificar lá se realmente já foi chamado, o que aconteceu? E ele retornou e falou assim, olha, ele já foi chamado. Eu falei, não, de forma alguma ele foi chamado, eu tô aqui. Não tem como ter chamado. E ele simplesmente fechou a portinha lá que ele tava falando comigo na minha cara. E o Noah, nesse instante, comecei a ter outra crise. E aí foi assim, foi rápido, era uma atrás da outra. E eu, desesperada, fiquei com medo dele morrer, porque eu não sabia o que estava acontecendo na criança. Com 5 mesinhos, né, eu fiquei desesperada. Ele tava molinho nos meus braços. E eu peguei e bati, assim, eu lembro que eu bati com tanta força, assim, na porta, que era uma porta, assim, feita de metal, que fez um estrondo. Todo mundo que tava lá correu pra cima de mim, começou um alvoroço, eu falei, vocês vão deixar meu filho morrer aqui? Vocês vão deixar? E comecei a chorar e falei pra ele, meu filho tá tendo convulsão. Ele simplesmente olhou pra mim e falou assim, tendo convulsão desse jeito? Eu falei assim, desse jeito? Ele, tipo assim, ele debochou de mim e achou que eu estava mentindo, que era algo um escândalo que eu estava fazendo pra poder entrar, sabe? Aí todo mundo correu, aí eu acho que ele, não sei se deu, eu acho que Deus tocou nele. E ele abriu a porta e me colocou pra dentro. Quando colocou pra dentro, pra vocês verem como... Não sei se vocês estão percebendo, quem acredita no mundo espiritual, né? A luta que a gente vem enfrentando. Aí, nós entramos, a pessoa que estava triando falou assim, o seu filho é o Noah Benjamin, que veio do hospital da MIB com bronquite. Eu falei, não. Ele falou, peraí que eu vou ver o que tá acontecendo. E ele viu que tinha um erro. Colocaram o nome do meu filho na ficha de outra criança, sabe? E aí, por isso que estava parecendo que ele já tinha sido triado, mas ele não tinha sido. Se eu não tivesse feito isso, talvez eu não sei o que teria acontecido. Talvez eu tinha perdido o Noah, né, por muito tempo de espera, porque era... Mais pra frente vou falar pra vocês o que aconteceu, mas talvez eu teria perdido ele, porque ele simplesmente não acreditou na minha palavra, sabe? Enfim, nós entramos, começou a ter outras crises lá depois que a gente entrou. E nisso, vários médicos e enfermeiros correram pra cima da gente. Eu até me emociono de falar, porque... Aí começou, sabe, vim lutas atrás de lutas. O Noah, desde quando ele nasceu, ele teve muito refluxo. Então, o refluxo dele era bem intenso. E nesse momento que começou a crise, ele tinha, antes de eu entrar... Ele tinha acabado de mamar, sabe? E quando a crise vinha, ele se engasgava, saía leite pelo nariz e muito leite pela boca. Eu ficava com medo de ir pro pulmão, sabe? Nessas horas vieram médicos, enfermeiros, colocaram ele em cima de uma maca, aí colocaram umas mangueirinhas pra fazer aquela sucção, né? Pra tirar todo o leite do nariz e da boca pra não levar pro pulmão. E ele gritava muito. Eu lembro, eram muitas pessoas em cima dele. Eu acho que eram mais 6, 7 pessoas em cima dele. Porque desde muito pequenininho ele era forte, uma criança muito forte. Então ele não ficava quieto. E tinha que ficar segurando as perninhas, os bracinhos e a cabeça pra poder deixar. E dali foi de cortar o coração. Tão pequenininho e já tendo que passar por isso. Sabe? E fizeram isso... Demorou
mais ou menos 1 hora. Aí a médica me tirou, porque ela viu que eu já estava muito triste, e foi conversar comigo. Ela disse que eles iam tentar investigar para saber o que estava acontecendo. E por fim, não conseguiram identificar naquela noite. Nós passamos 3 dias internados no hospital de Sobradinho. E nesse tempo ele começou a ter várias crises. E não fizeram nada, porque eles não sabiam o que ele tinha, então não teria uma medicação correta para ele. E no final do 3º dia, uma médica enviada por Deus falou: não, eu tenho uma conhecida no hospital HUB, nós vamos entrar em contato com eles lá para ver se a gente consegue transferir vocês, porque lá é referência em neurologia, né? Eu falei, tá bom. Aí Deus começou a agir, gente. E foi muito rápido a transferência. Deus foi abrindo o caminho, colocando os médicos anjos, fazendo as portas se abrir pra gente. Nós fomos transferidos. Assim que a gente chegou no HUB, o Noah começou a ter crise. E tinha um médico muito bom presente. Ele não era neuro, mas ele era um médico muito bom. E ele começou a ver as crises, e nesse momento ele já pediu um eletroencefalograma. E como ele não podia prescrever nada, porque ele não sabia o que o Noah tinha, ele pediu para os enfermeiros aplicarem diazepam, né? Que é um remédio muito, muito forte para controlar as crises, que era o único meio de controlar para poder ele não ficar muito agitado. Aí tudo começou novamente. Geralmente as crises aconteciam quando ele acordava. Sempre que ele acordava. E quando ele acordava, ele estava com fome. E ele comia antes das crises. Quando ele acordava, tomava o leite, e aí depois começavam as crises. Gente, desesperador. Começava aquele tormento novamente de vir o golfo pela boca e pelo nariz. E eles corriam todo mundo pra cima do Noah pra fazer aquilo, todo mundo, pra sugar tudo aquilo pra ir no pulmão, porque a preocupação era pra ir pro pulmão. E eu já ficava com aquele negócio, aí às vezes não tinha ninguém, tava todo mundo ocupado, e a médica vinha e pedia pra eu colocar ele de cabeça pra baixo assim, pra poder não ir pro pulmão, e aquilo tudo, gente. E ele chorava. E maioria das vezes eu tinha que demorar, ele passava muito tempo para acalmar. Às vezes ele dormia de tanto chorar, ele acalmava depois de tanto chorar. E toda vez quando ele dormia, eu já pedia para Deus: Senhor, espera mais um pouquinho, não acorda ele não, porque eu tinha pavor, gente, dele acordar e começar aquilo tudo de novo. Tudo de novo. Senhor, me ajuda. Senhor, sabe? E por fim, chegou o dia de fazer o eletro e descobriram, o eletro veio diagnosticado como síndrome de West. As médicas vieram, me falaram que ele tinha síndrome de West, explicaram um pouco assim por cima, e aquilo minha cabeça só foi girando. Eu estava sozinha e minha cabeça foi girando, e elas explicaram um pouco, e eu só imaginava o porquê, Senhor, comigo, por que com Noah. E o meu chão, assim, foi aberto aos meus pés, o chão. Eu não sabia o que pensar. Eu pensava assim, na verdade, como é que vai ser o futuro do meu filho? Meu Deus, me ajuda. Eu pensava assim, meu filho não vai comer mais, meu filho não vai andar, meu filho não vai jogar futebol, meu filho não vai brincar, não vai se envolver. Era tantos porquês ao mesmo tempo. O primeiro dia foi horrível, eu não dormia, não comia. E eu só chorava. Teve um momento que eu achei que eu perdi minha fé, que eu não sabia orar, eu não queria falar com ninguém, não queria responder o telefone, não queria tentar ligação. Gente, foi horrível. Foi uma das piores sensações que eu já passei na minha vida. Colocaram a gente no isolamento porque começou o tratamento. E ela a médica me informou que a medicação não era fornecida ainda pelo governo. Não que não era oferecida, já era oferecida, porém eu tinha 1 ano sem estoque na farmácia de alto custo. E a medicação era em volta de 400 a 500 reais. E eu, outro baque. Falei, da onde que nós vamos tirar esse dinheiro para comprar essa medicação? Essa medicação que é contínua. E graças a Deus foi enviando anjos. Pessoas fizeram vaquinhas para nos ajudar. E Deus, depois que o remédio da vaquinha acabou, e Deus fez com que o estoque da farmácia de alto custo voltasse, e a gente conseguiu, durante esse 1 ano de tratamento, todo o remédio
pela farmácia de alto custo. E ainda mais, eu entrei no programa para poder eles entregarem medicação aqui em casa. Então, Deus preparou assim tudo, sabe? E lá mesmo, iniciou a medicação, vigabatrina com corticoide, acho que mais ou menos uns 25 dias com corticoide, depois tirou o corticoide e deixou só a vigabatrina. Quando iniciou o tratamento lá, eles colocaram a gente no isolamento, porque a imunidade dele ia baixar, para poder não correr o risco de pegar alguma infecção. E nisso, quando entrou com a medicação, com o corticoide, o Noah, ele sempre foi uma criança muito sorridente, sabe? A primeira coisa que sumiu foi o sorriso, que não foi um baque. Cortou meu coração, eu olhava pra ele. Gente, a aparência dele era de uma criança fria, de uma criança, sabe, que não tinha felicidade, que não tinha vida. Uma criança, essa é a palavra, não tinha vida. Eu que acompanhei tudo, eu olhava pra ele assim, a pior coisa é você olhar pro seu filho e ver que não tem mais vida ali. Era um olhar tão frio, ele não expressava nenhum sentimento. Aí eu perguntei pra doutora se era algo relacionado à medicação, ela disse que sim. Os primeiros sintomas quando inicia o tratamento é isso, é perder o sorriso. E eu falei, e eu fazia graça pra ver se ele sorria em nada. E o corticoide fez um efeito colateral muito ruim no Noah. O tempo que ele ficava acordado, no meu colo, ele ficava gemendo. Fazendo esse barulho, todo o tempo. Isso pra mim era desesperador. Porque ele só ficava assim, o tempo todinho. Ele só acalmava quando ele dormia. Gente, era o dia inteiro fazendo esse barulho, como se tivesse algo doendo, machucando. E eu orava, pedia pra Deus, quando ele dormia, eu falava, Senhor, quando não acordar, faça com que ele venha ficar tranquilo, me ajude, me sustenta, porque eu não vou conseguir se o Senhor não estiver comigo. E ele ficava gemendo, e aquilo pra mim cortava meu coração. Nós ficamos no total 11 dias internados, 3 em Sobradinho e 8 no hospital de HUB. E foram momentos assim muito tristes. Se eu for relatar para vocês em detalhes tudo que aconteceu, todo o sofrimento, eu vou levar um tempo, sabe? Pra falar aqui nesse vídeo, gente. Mas eu falo pra vocês, nenhuma mãe quer passar pelo que eu passei, sabe? Eu não desejo isso pra ninguém, porque ver o seu filho tão pequenininho, indefeso, sabe, já passando por isso tudo, é tão dolorido. Eu lembro que às vezes, muitas vezes eu não dormia, ficava passando a noite todinha olhando pra ele, quando ele dormia, que eu lembrava que quando ele acordar ia ter crise, que ele ia regurgitar, que ia vir golfo pelo nariz, pela boca, que eu teria que ficar botando ele de cabeça para baixo, ele gritava, e quando ele estava acordado por causa do corticoide, ele ficava gemendo, sabe, era muito triste, muito, a gente ficou isolado, eu podia ir só até a porta do quarto, sabe, tinha dia que eu não tinha nem vontade de comer, e eu orava, botava a oração, passava o dia todo em oração, em campanha, escutando louvor, pedindo pra Deus, eu ajoelhava. Todo mundo que entrava lá, quando os médicos já vinham, eu já tava chorando. Chamaram até psicólogo, mas eu nem conseguia. Ela perguntou se eu queria conversar, eu falei que não. Porque eu não... Era assim, sabe? Tinha uma bola, assim. Tinha algo engasgado aqui. Que eu não conseguia, nem os telefone, eu não queria falar com ninguém, eu só queria simplesmente deletar isso tudo da minha vida. Que isso não queria que isso estivesse acontecendo com o Noah. Mas Deus foi trazendo a provisão de tudo, sabe? Do remédio que a gente não sabia como é que a gente ia fazer, os nossos amigos fizeram a vaquinha. O leite, ele estava tomando um leite especial pro vômito, para ele não ter o refluxo. O que mais? Fralda, porque durante o tempo que ele usou o corticoide, ele inchou muito rápido, questão de semanas, o Noah já estava enorme. Quem me segue no TikTok, eu coloquei lá um vídeo do antes e depois, ali dentro de um prazo de 20 dias, de uma semana, ele já estava muito gordinho e pesado, sabe? Ele pesava muito. Então ele fazia muito xixi, muito cocô, então foi muito gasto com fralda. E os nossos amigos, familiares fizeram vaquinha para nos ajudar, sabe? Porque é difícil. Eu sei que muitas pessoas estão passando por essa realidade e eu peço, gente, ajudem.
R$ 1, 50 centavos já é muito para quem tem pouco, gente. Faz a diferença, eu peço para vocês, ajudem, ajuda. Você não sabe tanto que ajuda. É bom para uma pessoa que está passando por um momento desse. Eu falo porque eu agradeço todos, eu tô aqui também para agradecer todos aqueles que eu sei que ajudaram, que eu tenho o nome deles, e daqueles que anonimamente também nos ajudaram. Que Deus abençoe grandemente vocês. Você não sabe o tanto que foi importante cada doação de leite, de remédio e de fralda, gente, e das orações, principalmente as orações. Eu falo que se não fosse a minha mãe em especial, os nossos apóstolos, o apóstolo Eliseu Lustosa, a apóstola Cleise, a Solange, que é uma grande missionária, que é uma amiga, assim, e várias outras pessoas, sabe, que estavam, os colegas de trabalho do meu marido, o chefe dele, todo mundo que esteve ali nos ajudando, nossos amigos. Gente, eu sei que a família, os amigos foram assim uma ponte entre a solidariedade e entre Deus na nossa vida, porque se não fosse eles eu não sei, sabe? Todas as orações, todas as palavras de consolo foram essenciais. Eu sei, gente, às vezes você tem alguém aí conhecido, às vezes se você não tiver financeiramente, uma palavra já ajuda, sabe? Uma oração, gente, isso é tremendo. Então, esse vídeo é para principalmente dizer, você que está passando por uma doença na sua família ou de um amigo, eu falo, confia em Deus, porque Deus, ele faz o impossível acontecer. Essa doença, a síndrome de West, é considerada uma doença incurável. E, gente, nós tivemos alta do hospital, né? E fomos para casa e continuar o tratamento. O NUA foi 25 dias em média o corticóide, depois tirou e ficou só na vigabatrina, que é o remédio para controlar as crises epiléticas. E ele continuou tendo acompanhamento com a neuro, lá no próprio HUB. Teve acompanhamento e nisso, dentro de um ano, ele fez 3 eletros. O primeiro veio constatando, né, as crises epiléticas ali, que era considerado síndrome de West. E no segundo já veio normal e o terceiro veio normal, sabe? Eu lembro que uma consulta, eu perguntei para a doutora assim, doutora, é possível no eletro vir o resultado normal? Ela falou para mim que era impossível, que nunca aconteceu isso. E eu falei bem assim para ela, eu lembro como hoje ela também lembra. Eu falei assim, mas para Deus nada é impossível e o exame do NUA vai vir normal. Falei isso bem assim. Nesse dia que eu tinha conversado com ela, um dia anterior eu tinha feito o eletro. Só que era para ter saído o resultado no dia da consulta. Aí nós fomos embora, mais tarde ela me mandou o resultado. Que a doutora que laudou o exame mandou o resultado para ela, ela encaminhou o resultado para mim. Sabe o que foi que a doutora falou na mensagem? Falou assim, Jennifer, que é a doutora que cuidava do médico, falou assim, tudo normal com o exame do NUA Benjamin. Falei, gente, como é que Deus responde a gente nos pequenos detalhes? Olha só, eu tinha acabado de perguntar se era possível vir normal, a doutora disse que não. E quando a outra médica laudou, olha a palavra que ela usou, tudo normal. Falei, gente, Deus confirmando pra mim que o meu filho estava curado. Olha, isso não é lindo? Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver o tanto que Deus foi agindo na nossa vida. Parecia que todos os caminhos estavam fechados, né? Que não tinha solução, que era uma doença incurável, que a gente ia ter que lidar com várias situações ao longo do caminho. E eu sei que Deus operou a cura na vida do NUA. Enfim, ele no primeiro veio com alterações, que eram uma síndrome de West. No segundo veio normal e o terceiro veio mais normal ainda, que eu falo, constatando pra gente realmente a cura. Hoje ele tem 1 ano e 6 meses. O tratamento iniciou dia 17 de maio de 2024 e o tratamento, a medicação foi totalmente suspensa, finalizou no dia 17/5/2025. Foi 1 ano certinho, sabe? De quando entrou a medicação. E para honra e glória do Senhor, o NUA está já há 1 mês, quase 1 mês e um pouquinho sem, 1 mês, eu acho, sem a medicação.
E, esqueci de falar, ele só teve crises antes de tomar a medicação. A partir do momento que entrou com a medicação, nunca mais ele não teve nenhuma crise. Hoje, finalizou tudo, não está mais com a medicação e o Noah nunca mais teve nenhuma crise. Por quê? Eu, meu marido e nossos familiares, nossos amigos, nossos apóstolos, colocamos o Noah na presença do Senhor. Mesmo antes dele nascer, eu já consagrava ele na minha barriga, já declarava que ele era filho de Deus, que ele era consagrado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa vida sempre nós entregamos a Deus. Então eu sei, hoje eu vejo que isso aconteceu por um propósito maior. E eu sei que esse testemunho vai alcançar muitas vidas. E como eu falei, hoje ele tem 1 ano e 6 meses, não teve mais nenhuma crise, ele tirou o remédio, mas sexta-feira ele vai ter consulta, dia 13 agora do 6 ele vai ter uma consulta pra gente ver com quanto e quanto tempo que agora ele vai ter acompanhamento, pra ver quando que ele vai ter alta total dessas consultas, né? Porque mesmo que tirou a medicação, a gente já vê claro, eu como mãe, a gente já vê claro a cura, a gente tem que seguir o protocolo dos médicos também, né? Então, sexta-feira é pra voltar, pra saber como que foi o desmame do remédio, se teve alguma alteração e pra saber como vai ser seguido até ele ter a alta total pela médica. Mas, gente, eu falo pra vocês, não percam a fé. Eu sei que tem coisas que aos olhos humanos, aos médicos, é incurável, é impossível, mas pra Deus nada é impossível. Eu estou aqui pra te falar, pra encher o seu coração de esperança, de amor e de paz. Que tudo pra Deus é possível. Eu vivi tudo isso, eu tinha mais coisa pra falar, sabe, de todos os momentos difíceis que a gente passou. Mas vai ser, se eu falar tudo vai ficar um vídeo muito longo. Mas tenham fé, entreguem a vida dos seus filhos, de você que tiver alguma criança que está passando por um momento assim, entrega, consagra. Todos os dias eu consagrava a vida do Noah, falava e eu declarava que ele ficaria curado, que ele não ia ter nenhuma sequela. Gente, uma coisa que não se tem, o Noah ele não teve nenhuma sequela, porque eles falam que essa doença, uma criança que já andava, talvez ela regrida. Se ela já comia bem, talvez ela regrida. Talvez, tem crianças que quanto mais demorado é o diagnóstico, mais sequelas ela pode ter. É muito importante também saber diagnosticar rápido para poder não ter nenhuma sequela, né? Para poder evitar os riscos de ter. Então isso também é importância. Tem um vídeo que eu vou deixar anexado nesse aqui também, da neuropediatra que cuidou do Noah, explicando um pouco do que é a síndrome de West. Mas o objetivo desse vídeo é contar o testemunho do Noah e te mostrar que para Deus nada é impossível, que Deus, ele é o dono de tudo, do ouro e da prata. Então, gente, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, mas Ele quer também que nós sejamos fiel e temente a Ele, sabe? A gente tem que crer, a base da nossa vida é a fé, então creia. Eu sei que se Deus deu a cura, fez um milagre para o meu filho, Ele pode fazer um milagre na sua vida. Talvez o milagre não seja na saúde que você esteja precisando, talvez seja no financeiro, no espiritual, na família, no amoroso. Eu estou aqui para te falar. Deus operou a cura na vida do meu filho e Ele pode fazer tudo que você pedir para Ele, porque Ele é bom, Ele é um Pai perfeito, Ele é um Pai amoroso. Então, gente, se vocês quiserem saber mais um pouquinho da nossa história, eu vou deixar no canal do YouTube e vou deixar também lá no TikTok, tá bom? E vou deixar também um vídeo da Neuro explicando sobre a doença. E se alguém estiver assistindo esse vídeo e tiver algum parente, algum amigo passando por algo parecido, envia, compartilha. É muito importante compartilhar, porque eu quero que esse vídeo alcance muitas famílias e que muitas vidas, muitas almas sejam resgatadas. Confie e acredite em Deus. E também esteja ao lado de pessoas que aumente a sua fé, que te ajude a subir na fé, porque é muito importante a gente ter pessoas assim ao nosso lado. Olha, foi momentos muito difíceis. Alguns momentos eu achei que eu não ia conseguir, se não fossem as pessoas, as orações, e principalmente se Deus não estivesse comigo. Eu não sei o que eu teria feito, porque quando a gente recebe uma notícia dessa, é horrível, o chão se abre, o coração parte, quando a gente vê o filho da gente, a filha da gente passando por um momento
assim, tudo que a gente quer é que tire dele e coloque na gente. Teve um dia que eu fui pesquisar no YouTube e no Google o que era a síndrome de West. Gente, pareceu aquela cena daquelas crianças mais debilitadas, aquelas coisas. Eu falei, meu Deus, o Noah não vai andar, o Noah não vai fazer isso, o Noah vai fazer aquilo. E eu olhava pra ele, eu olhava aqui no YouTube, olhava pra ele, olhava aquelas coisas e eu, meu Deus, como é que vai ser? E teve um dia que eu falei bem assim, Senhor, se for pro Noah, meu pai, não andar, não comer, ficar só vegetando, Senhor. Eu amo meu filho, mas leva ele. Não permita que isso aconteça com meu filho. Por favor, pai. Eu pedi, gente, eu pedi isso. Talvez pra alguns seja egoísmo, mas eu não desejava ver meu filho daquele jeito numa cama o resto da vida. Eu fiz essa oração pra Deus. Eu sei que muitas vezes me perguntei por que estava acontecendo comigo, com meu filho, com a minha família. Pensei assim, tantas pessoas por aí que fazem tanto mal, não tô desejando, sabe? Eu desejava, mas que vivem uma vida, vamos supor, feliz e eu aqui sofrendo, porque comigo, Senhor, me perguntava, gente, é difícil, para quem passa por isso é difícil, é doloroso, sabe? A gente olhar assim e ver que talvez a criança não vai se desenvolver, não vai andar, não vai correr, vai vegetar. E hoje, gente, o Noah é uma criança tão esperta. O Noah, com menos de um ano, ele conseguiu escalar o berço e fugir. Eu estava lá na sala com meu marido, de repente o Noah chega lá. A gente levou um susto. O Noah é de uma inteligência. O Noah corre, o Noah anda, sobe no sofá, desce do sofá, come bem. Gente, uma criança saudável, como se nada tivesse acontecido com ele. Por quê? Eu falo pra você, Deus, um milagre. Porque o Deus, quando ele faz um milagre, ele faz por completo. Mas ele quer ver a nossa fidelidade. E eu falei, quando eu estava lá no hospital, escrevi na pranchetinha onde estava o nome do Noah, que iria acontecer um milagre, e Deus fez um milagre. Deus realizou um milagre na vida do Noah e eu sou grata. E, por causa disso, eu resolvi entregar a minha vida totalmente a Deus, sabe? Entregue sua vida a Deus, entregue sua casa, sua família, seus projetos, seus sonhos, tudo a Deus. Que Deus é o Deus do impossível, Ele supre as nossas necessidades. No dia que eu recebi a notícia, eu não sabia de onde vinha o dinheiro para comprar o leite, a fralda, o remédio, mas Deus fez tudo acontecer. Então não perca sua fé, eu estou aqui para te falar. Não perca sua fé, porque Deus é grande, Deus é misericordioso e Deus, Ele supre nas nossas necessidades, sabe? Eu não sei porque isso aconteceu, mas uma coisa eu sei, que foi para se cumprir a palavra de Deus na nossa vida. E eu sei que um dia Deus vai mostrar o porquê que aconteceu. Mas eu sei que aconteceu também para hoje a gente está dando testemunho e alcançar pessoas para o reino de Deus. Isso eu creio. Gente, eu acho que eu consegui contar, não totalmente como eu queria contar assim a fundo, mas a essência desse vídeo é dizer para você que não existe nada incurável, nada impossível para Deus, que para Deus tudo é possível. Eu creio, continuarei sempre a acreditar até a minha fé que para Deus tudo é possível e que Ele está presente em todos os momentos, sabe? Todos os momentos, mesmo nos momentos difíceis, Ele está ali segurando sua mão, dizendo, filha, calma que vai dar tudo certo, isso aqui é só um processo de amadurecimento, crescimento espiritual e físico também. Eu sei. Gente, compartilhe, leve esse vídeo para as pessoas que precisam, sabe? Compartilhe com os amigos, deixe os comentários aqui. Eu sei que Deus é o Deus do milagre. Então, mais uma vez, gratidão aos amigos e familiares que nos ajudaram nessa caminhada, aos médicos, aos enfermeiros, ao pessoal da limpeza, ao pessoal que cuidou nos exames. Obrigada a todos que estiveram ao nosso lado nesse momento. Gratidão a Deus pela vida de vocês e sempre vocês estão em minhas orações. A minha mãe, ao Renato, a Solange, ao Rogério, a Dani, ao Fabinho, a Lina, aos filhos, aos familiares dela, o tio Nengo, a tia Neuza, a Camila. Eu não vou conseguir falar todo mundo aqui, mas as pessoas que estão vindo na minha cabeça agora, eu estou falando a todos, gente. Não é porque às vezes eu não estou citando o nome que não é importante. Ao Marcos, a Luziene, todos foram muito importantes. A Fabiane, nossa senhora, ela fala que ela é tudo assim na minha vida, que eu falo assim, a minha pediatra,
ela é uma amiga, uma irmã, tudo. Sempre que eu preciso eu corro assim pra ela me ajudar. A minha mãe que me fortaleceu muito em fé, o meu marido, gente, o meu marido, sabe, que esteve ao meu lado. Sempre, às vezes eu tava chorando e ele sempre positivo, calma, vai dar certo, e ele sempre positivo. Gente, obrigada a todos que fizeram parte, sabe? Nesse momento, a todos mesmo, obrigada. Se eu esqueci de falar alguém, mas isso não quer dizer que vocês não estejam lendo meu caderninho. Eu oro por todos, e eu desejo que todas as crianças que tenham essa síndrome, não só essa síndrome, mas qualquer tipo de doença, que sejam curadas, que os pais se encontrem, tenham um encontro com Deus, entreguem a vida das suas crianças para Deus e que todas elas sejam curadas em nome de Jesus Cristo, porque eu não desejo, gente, o que eu desejo do fundo do meu coração é que essas crianças sejam livres de qualquer tipo de doença, sejam prósperos e venham seguir os passos de Jesus Cristo. Muito obrigada por todos que nos ajudaram. Obrigada mesmo por cada oração. Obrigada. Que Deus esteja sempre presente no lar de vocês. Muito obrigada. E um beijo no coração. Tchau. Olá, eu sou a Jennifer Salles, sou neuropediatra. Eu conheci o Noah Benjamin e a Maria em 2024, durante a minha residência de neurologia infantil. E o caso do Noah foi muito marcante para todos nós da equipe, justamente por se tratar de uma síndrome que é considerada por nós uma urgência neurológica. A síndrome dos espasmos infantis, ou síndrome de West, é considerada uma urgência devido ao grande risco de causar sequelas motoras e cognitivas, além de um risco muito elevado de evolução para a epilepsia de difícil controle. A síndrome dos espasmos infantis é uma síndrome rara e costuma atingir bebês antes de 1 ano, como foi o caso do Noah. E ela inicia com esses espasmos, como também foi o caso do Noah, movimentos rápidos nos bracinhos, seguidos de inversão do olhinho, virar o olho para cima, como foi o caso dele. Associado a isso, existe uma regressão no neurodesenvolvimento. A criança perde marcos já adquiridos, às vezes para de sentar, para de enrolar. Associado a esse quadro clínico, nós temos uma alteração no eletroencefalograma. Quando o Noah chegou ao hospital, ele realizou esse exame, prontamente foi realizado e constatado que realmente existia uma alteração, que nós chamamos de um padrão de psiarritmia. O quadro clínico, os espasmos, são a principal característica, então nós deduzimos o diagnóstico do Noah mesmo antes do exame, e o eletroencefalograma veio confirmar a síndrome dos espasmos infantis. Esse foi um processo difícil. A Maria, como a maioria das mães, foi pesquisar sobre a doença e o que ela achou foi bastante desanimador. Infelizmente, nós temos muitos casos de crianças que ficam com muitas sequelas cognitivas, motoras, não conseguem atingir os marcos de sentar ou de andar, ou algumas até mesmo de comer pela boca. Também existe uma porcentagem de crianças que evoluem para um outro tipo de síndrome, que é a síndrome de Lennox-Gastaut, que cursa como uma epilepsia muito difícil de controlar. Então, todos esses medos passaram pela nossa cabeça, principalmente pela cabeça da Maria, que ficou bastante angustiada nesse dia, mas apesar do choque inicial, manteve muita fé, sempre proferindo palavras positivas de que o Noah não teria sequelas e de que ele ficaria bem. Ciente desse risco, da grande possibilidade de sequelas, por se tratar de uma síndrome muito grave, nós optamos por iniciar um tratamento combinado, e são 2 medicamentos ao mesmo tempo. Também foi um processo difícil, as doses de corticóide são um pouco altas e isso gerou uma irritabilidade importante no Noah, chorava muito, dormia pouco, inchou muito, ganhou muito peso por conta do tratamento, mas não teve mais espasmos, que era o nosso grande objetivo, e principalmente manteve o desenvolvimento normal. Foi um dia muito importante, muito feliz quando nós recebemos o videozinho do Noah conseguindo trocar os primeiros passos. Isso foi um alívio muito grande para nós, porque estávamos percebendo que o desenvolvimento dele estava dentro do esperado para a idade. Com 1 aninho, ele já estava andando, não teve nenhuma sequela motora, nenhuma sequela cognitiva, continuou realizando ali o tratamento pelo tempo preconizado, e nós repetimos os exames depois, repetimos o eletroencefalograma, e para o nosso alívio, o eletroencefalograma já estava normal. E ele continuava bem, sem espasmos, sem crise, sem nenhum outro tipo de crise epilética, desenvolvimento normal. Então,
Esse não é um caso típico da evolução da síndrome de West. Mesmo com um tratamento muito precoce, como foi o caso dele, nós iniciamos a medicação já na primeira semana de espasmos, ainda assim existia um risco de desenvolver sequelas, depende muito da causa da síndrome, de vários outros fatores, mas o caso dele foi atípico para nós, que seguiu uma evolução muito boa, conseguiu receber o tratamento de forma precoce, contou com uma família ali muito confiante dos resultados, recebendo ali todo o apoio necessário. Então, esse é um caso que com certeza testemunha fé, testemunha resiliência, paciência. Como eu falei, o caso do Noah foi um caso atípico, um caso em que tudo deu certo no final, e que a história dele, que o testemunho dele e da sua família possam edificar outras famílias, possa nos ensinar a manter a fé, independentemente das circunstâncias, nos ensine a não lançar palavras ruins sobre aqueles que amamos, comemorar cada pequena vitória e valorizar cada momento ao lado daqueles que amamos. E, como o seu próprio nome fala, Noah significa repouso, descanso, vida longa, que é isso que ele tenha pela frente, uma vida abençoada e uma vida de paz, ajudando muitas pessoas através da história da luta que ele teve que passar tão jovem.